2 balões de vidro contêm, cada um líquido, A e B, em equilíbrio com seus respectivos vapores. Esses balões são interligados por um tubo na forma de U, preenchido parcialmente com mercúrio, conforme mostrado nesta figura. A montagem representada nessa figura permite, a partir da altura H do desnível, observado na coluna de mercúrio, comparar-se a pressão de vapor dos 2 líquidos. Nesse experimento, os 2 líquidos são água e etanol, e ambos estão a temperatura de 25 graus Celsius. Agora, analise este gráfico em que está representada a pressão de vapor desses 2 líquidos em milímetros de mercúrio em função da temperatura. Item 1. Considere o desnível entre as colunas de mercúrio e as informações contidas nesse gráfico. A. Assinalando com um X a quadrícula correspondente, indique se o etanol é o líquido A ou o líquido B. Resolvendo a questão, nós temos que o etanol, pelo gráfico, apresenta maior pressão de vapor. Se ele apresenta uma maior pressão de vapor, ele fará um maior deslocamento na coluna de mercúrio, de modo que o etanol será o líquido B. Item B. Calcule a altura, em milímetros do desnível, entre as colunas de mercúrio. Lembrando que a altura será igual à pressão do etanol menos a pressão da água. Dados tirados do gráfico. A altura será igual a 56,25, é a pressão do etanol, menos 25, que é a pressão da água, de modo que a altura será igual a 31,25 milímetros. Item 2. Considerando as informações contidas no gráfico da página anterior, indique, assinalando com um X, a quadrícula correspondente, qual dos 2 líquidos, água ou etanol, apresenta o maior ΔH, variação de entalpia, de vaporização. Justifique sua resposta comparando a intensidade das interações intermoleculares presentes nesses 2 líquidos. Tanto o etanol quanto a água apresentam o mesmo tipo de interação, que são as pontes de hidrogênio. Lembrando que o etanol tem hidroxila e que a água tem hidrogênio ligado ao oxigênio. E sempre que nós tivermos hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, o tipo de interação será pontes de hidrogênio. O etanol, ele forma apenas uma ponte de hidrogênio, porque ele tem apenas uma hidroxila. A água forma 2 pontes de hidrogênio, como mostrado nas figuras da resolução. Etanol, uma ponte, água, 2 pontes. Logicamente que quanto maior o número de interações a serem rompidas, maiores serão os pontos de fusão, ebulição e a energia gasta para o rompimento dessas interações. Logicamente, a água apresentará maior variação de entalpia, ΔH, porque ela necessitará de maior energia para o rompimento dessas interações. Item 3. Considere que nesse experimento a água é mantida a temperatura de 25 graus Celsius. Indique qual deve ser a temperatura do etanol para que não mais se observe desnível na coluna de mercúrio. Fazendo análise do gráfico sem desnível da coluna de mercúrio, a pressão do etanol terá que ser igual à pressão da água. A água, na temperatura de 25 graus Celsius, apresentará uma pressão de 25 milímetros de mercúrio. Para esta mesma pressão, 25 milímetros de mercúrio, o etanol estará numa temperatura de 10 graus Celsius. Encerrada a questão.